Define parameters of program. Olá, eu sou a Priscila Franco, voz da Michael Burnham, e você está ouvindo um podcast da rede Trek Brasilis. Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Fernando Odo Rodrigues e este é o Balde do Odo, que nunca foi tão apropriado para falar de alguns episódios quanto a sequência que a gente vai falar agora, né? Porque olhando de cima o balde é um círculo, entenderam? Hoje nós vamos adentrar a segunda temporada do Deep Space Nine, que agora é um pouco mais complexa, não só porque a série melhora, mas também porque agora tem 26 episódios e não 19, e a gente começa com o primeiro episódio triplo da história da franquia, dividido em 3 partes: The Homecoming, The Circle e The Siege. E para falar do primeiro terço, né, vamos falar dos primeiros 33,33333333333%. Estou aqui comigo, Mariana Gamberger. Olá, pessoal. Prazer estar aqui com vocês. Aquele que nunca fala nada quando tem uma câmera ligada, Luiz Morne Castanheira. Alô, pessoal. Bom estar aqui de novo. E aquele que já viveu várias vidas, que tem um simbionte dentro dele, Alexandre Bortolucci Dax. Olá, pessoal. Um prazer estar aqui com vocês novamente. Um prazer inenarrável. Aí você apareceu o Murilo Trek Brasilis. Tudo que ele fala é prazer inenarrável. Vamos lá. The Homecoming, primeiro episódio da segunda temporada de Deep Space Nine, que eu já vou falar aqui, eu acho que chega chutando bundas. Mas vamos ter um feeling aí do que a galera acha. Vamos lá. Impressões iniciais do episódio e primeiro da nossa bajoriana residente, Mariana Gamberger. Então, esse episódio é muito interessante porque apesar dele fazer parte, né, a primeira parte de uma trilogia, ele é praticamente um episódio único. Se eles não tivessem acabado no finalzinho ali com o ministro dizendo que o Linalas iria entrar no lugar da Kira e ela estava sendo convocada de volta a Bajor, teria sido um episódio com começo, meio e fim. Mas ao mesmo tempo, ele deixou várias coisas em aberto para serem discutidas nos próximos episódios. Eu acho que ele também fez uma excelente ponte com o final da temporada passada. Agora realmente eles pegaram ali para falar sobre Bajor. É uma história totalmente diferente, com um cara de Deep Space Nine, né? É interessante que o próprio Michael Piller fala que eles nessa temporada resolveram se concentrar no que Deep Space Nine tem de especial e deixar os elos, né, os links que tinham com a nova geração. Então eu acho que começa muito bem a temporada. Obviamente que fala de um tema que eu adoro, né, que é sobre Bajor, e tem bastante coisa pra gente falar a respeito. E é um tema super atual. A gente vê ali o Quark dividindo dinheiro com o Ron, né, é fantástico, assim. A gente se sente o Ron, basicamente. Falou por todos os assalariados do planeta, Mari. Exatamente, né? Na hora que ele fala assim, eu vou indo agora aqui sonhar com uma divisão igual dos lucros. Eu pensei na hora, eu também, Ron, eu também. 1 for you and 6 for me. 1 for you and 6 for me. 1 for you and 6 for me. Would you stop looking so glum? Payday is supposed to be a time of joy. I know, brother, but every week it's the same thing. 6 for you and only 1 for me. It's not fair. You're right. I am? Yes, it's not fair. It's not? Absolutely not. 1 for you and 7 for me. 1 for you and 7 for me. Is that better? And where are you going? To bed. To dream of an equal share of profits. Dream on. Mas, não, tem muitas coisas atuais nesse episódio, inclusive até porque é uma coisa que quando eu fiquei assistindo, eu assisti 2 vezes esse
episódio recentemente. Curiosamente, eu não consigo assistir só esse episódio, eu tenho que continuar pelos 2 próximos. Eu não consigo parar no primeiro. Mas uma das coisas que me chama a atenção é que no campo de concentração em Cardassia 4 tem um bajoriano negro. E quando o Inalas está na estação, tem outro bajoriano negro. Olha a lacração, né, Castanha? O que você acha? O episódio? Curti demais. Divertido, confiante, os personagens já se conhecendo melhor, se dando melhor, excelentes atores convidados, tema atual, né, coisa reacionária, intersectando com o encontro do Jake, a brincadeira do Runabout, muito de Space Nine, como a Mariana falou, mas a gente sente uma certa leveza típica da franquia. Eu achei bom demais. E a coisa da conversa do final do Linalas e do Cisco, né, que de certa maneira menciona aquele filme famoso que o Arabella gosta tanto, The Man Who Shot Libert Valance, temáticas similares, né? Ele cita esse filme em outros episódios também. Foi muito legal mesmo. Melhor ainda do que eu lembrava. Muito confiante. Direção, muito confiante. Muito legal. Puxando a ponta aí do que o Castanha falou, Ale, é um episódio que a gente tá vendo um herói relutante. O que você achou aí? São as impressões iniciais do episódio, Ale? Bom, já fazendo um link aí com o que o Castanha falou, esse episódio, o roteiro dele, né, escrito lá pelo R. Stephen Bear, foi baseado no filme do John Ford, né, de 1962, O Homem que Matou Facínora, né? E por curiosidade eu peguei o filme hoje de novo pra dar uma olhadinha. Eu não lembrava, já tinha um tempinho que eu não assistia, enfim. Filme com James Stewart, com John Wayne, Lee Marvin, o Lee Van Cleef, e assim, é aquela história, né? Só por curiosidade, né? Assim, você nem gosta de ver filme clássico, né? Não, então, eu gosto, e assim, foi um momento que eu dividi com o meu pai, né, que é um cara que gosta muito de cinema também e que tem uma vasta biblioteca de filmes. Então tive com ele hoje vendo umas coisas e convidei ele para assistir esse filme. Eu estava fazendo a bibliografia desse episódio e convidei ele para ver esse filme novamente. Então foi um momento muito família, né? Muito íntimo. Então é o que Deep Space Nine sempre foi para mim. Então puxando um pouco mais para falar do episódio, né? Na verdade, a relação que ela tem com o filme é que, na verdade, o Linalas, ele meio que estava com consciência pesada, né? Pela fama dele ter sido construído de uma forma meio exagerada, em torno de um momento de sorte ali, quase que acidental, e ele estava cansado de viver naquilo, né? Ele considerava uma mentira. Stories of my brilliance, my daring, my courage grew more and more unbelievable, yet the people insisted on believing them. My reputation even followed me into the labor camp, where my mere presence seemed to inspire my fellow prisoners. And I had done nothing but shoot an unarmed Cardassian in his underwear. So you see, Commander, I have done what Bajor needed me to do. I have allowed myself to be a slave to my reputation all of these years. And now it is enough. E no final das contas, o discurso final ali do Cisco mostra pra ele que Bajor precisava de um símbolo, né? E que ele era esse símbolo. E que ele devia abraçar, né, essa lenda que foi criada em torno dele, pelo bem de Bajor. I saw you in front of the crowd on the promenade. They look at you and they see strength and honor and decency. They look at you and see the best in themselves. But it's all based on a lie. No, it's based on a legend. And legends are as powerful as any truth. Bajor still needs that legend. It needs you. No filme, né, o Homem que Matou o Facínora, a história é relativamente parecida, né? O cara também vira uma lenda, ele vira senador da República por causa disso, porque ele matou um cara que era um malfeitor, um Facínora, e no final das contas não foi ele que matou, né? Na verdade, só é revelado no final. Então, eu acho o tema interessante. Se a gente for pensar bem, assim, olhando historicamente, a gente deve ter aí, assim, na história da humanidade, assim, distorções dessa de monte, dessa natureza aí, porque na verdade quem faz a lenda, né, quem faz as coisas acontecerem e virarem uma lenda são as pessoas. Então a pessoa, ela vê e interpreta aquilo que ela quer e, enfim, vai saber, né, os heróis que a gente considera aí na história da humanidade, quais deles realmente fizeram acontecer tudo aquilo que foi contado sobre eles. O episódio realmente eu acho muito bom, como você disse, Deep Space Nine começou a segunda temporada chutando a porta, mostrando realmente o que poderia ser, qual o potencial da série, e é um episódio muito bom. Eu fico muito satisfeito com essa trilogia, na verdade. O que eu percebo nesse episódio, que a Mari trouxe
a questão do Michael Piller, falando vamos focar no que faz Deep Space Nine especial, e a gente começa com um episódio que não é sobre exploração, né? Não é sobre novos mundos, novas civilizações, mas sobre a relação da Federação ali com Bajor, sobre a política de Bajor, e isso depois vai ter outros desdobramentos. Mas eu acho que mais importante que isso, que começa nesse episódio, e no próximo a gente vai ter uma cena que eu acho fabulosa, mas vamos deixar isso pro próximo episódio, que a gente começa a ver que o elenco principal deixa de ser uma tripulação, gente mandando pra lá e pra cá, e passa a ter uma relação de amizade. A Kira indo até o Cisco para pedir o runabout, e aí a Dax já sabia, o O'Brien já sabia, todo mundo já sabia, menos o Cisco. Eu acho fabulosa essa cena porque mostra a camaradagem que existe, que começa a surgir, quando você passa muito tempo trabalhando com o mesmo grupo de pessoas. É algo que a gente consegue se identificar, porque todos nós aqui trabalhamos em empresas, alguns professores de escola pública, mas que você tem ali aquele mesmo universo e você tem a relação de camaradagem com as pessoas que estão buscando o mesmo objetivo. Castanha, você vê isso como um amadurecimento da série? Eu, pelo menos, vejo como a primeira vez na série que a gente vê a tripulação da estação como um time, não como um grupo de oficiais, mas como pessoas que se entendem e buscam o mesmo objetivo. Sim, eu acho que na questão da Kira, do empréstimo do Runabout, ficou meio uma piadinha, né? Inevitável não lembrar da série original de Jornada nessa questão, mas talvez na cena depois do ataque ao Quark, com todos ali reunidos, a forma deles falarem, deles interagirem, me parece mais, digamos, relaxada, né? Convívio faz bem, né? Não só daquelas duplas que, tipo, Odo e Quark, é a cena de abertura, que é uma coisa que meio que veio desde o início, mas você sente que o elenco começa a se entrosar mais. Eu gosto da dupla Kira e O'Brien, eventualmente, pelo menos por um tempo, cresce uma intimidade nessa dupla, né? Por diferentes circunstâncias mais à frente na série. Eu achei interessante justo essa dupla ocorrer, mas de modo geral eu acho que foi uma coisa intencional para dar uma preocupação para quem fez a versão final do roteiro, provavelmente o próprio Araber, para dar essa noção de time, de equipe, buscar no humor, buscar diferentes pontos da relação da Kira e do Cisco, como ela chega para falar já é um pouco diferente, né? Tipo ela, eu quero um esperador, quero um runabout, não sei o quê, ele tá com medo, aí ele para, esse tipo de coisa, né, do convívio, né, de você conhecer mais os personagens, ouvir mais os personagens. Isso achei bastante rico o episódio inteiro. E o Cisco escuta o que a Kira tá trazendo, você vê as reações deles. Aliás, eu acho a interpretação do Weaver Brooks ali fantástica, e eventualmente ele até concede, né, o que a Kira queria, e todo mundo tava esperando que ele faria isso, mas eu acho que é uma coisa que engrandece também um pouco o Cisco. A relação entre eles amadureceu, não é mais bajorianos versus Federação, é o que nós podemos fazer juntos para alcançar um objetivo comum. Você vê dessa forma, Lê? Pelo menos entre o Cisco e a Kira? Então, vejo sim. Eu acho que é até uma linha de continuidade do que a gente tinha visto já anteriormente, e acho que, se eu não me engano, em Duets, quando eles estão conversando no Replimat, que a Kira pede, né, para interrogar lá o Maritza. Então você vê ali que já existe uma intimidade, realmente, já tem uma unidade, né, na equipe. A Kira já está confortável de pedir as coisas para ele, né, e ele também já está confortável de, eventualmente, não ceder para ela imediatamente, de, assim, se sentir no direito de pensar um pouco mais, e depois ele vai lá se aconselhar com a Dax, que também, olhando em retrospectiva, é uma coisa que volta a acontecer várias vezes na série. Acho que talvez, notadamente, a vez que ele se aconselhou com a Dax, que a gente consiga lembrar melhor, foi em The Pale Moonlight, que eu considero o melhor episódio de Deep Space Nine. Mas você vê que as coisas já estão funcionando muito melhor. Tanto a interação entre os personagens, quanto as próprias atuações dos atores. Já está natural, já estão acontecendo naturalmente, e as cenas estão ficando cada vez mais críveis. Você começa a ficar envolvido, completamente envolvido, pelo que está acontecendo no episódio. Obviamente que aí a gente precisa dar um ponto também para a direção, né, do Winnet Cole. Ele já tinha dirigido lá na primeira temporada o Past Prologue e o Vortex, e depois ele viria dirigir mais um episódio dessa trilogia, e depois mais 9 episódios, até o final da série. Então, assim, eu acho que, realmente, olhando, assim, os personagens em si, né, a Kira tá totalmente dentro do que foi desenvolvido nela, né, durante toda a primeira temporada, e o Cisco, você vê que, aparentemente, ele, nos últimos episódios da primeira temporada, ele começa a ficar um pouco mais confortável agora, e isso é mostrado
trabalhado nesse episódio, né? Principalmente essa primeira conversa que ele tem com ela. Inclusive, logo depois de uma conversa interessante que ele tem com o Jake. O Jake tá querendo levar a namoradinha pra Holosuite. Entre aspas, seria o motel do século 22, 23, 24, sei lá. Aí o Cis, não, cara, você não vai levar ela pra Holosuite. Tá bom, então eu vou levar ela pros nossos aposentos. Não, cara, você não vai levar ela pros nossos aposentos. Enfim, né? Esse é o momento, quem nunca, né? De um pai, né? Quem nunca? Você não está pronto pra ter essa conversa, né? Aí o Jake fala pra ele, você não tá pronto pra ter essa conversa. Mas que pai tá pronto pra ter essa conversa? Enfim, grande. Os diálogos são grandes aí. Tanto do Cis com a Kira, quanto do Jake com o Cis. I was just wondering if you had any ideas on what we could do. I was thinking of taking her to the Holosuites. The Holosuites? I don't think so. Why not? Because you're too young to take a girl to the Holosuites. Okay, then how about if I take her to our quarters? Well, no quarters. We're just gonna talk. Talk in public. It's not the same. You want to talk? Take her upstairs. And that way you can talk and watch the ships go through the wormhole. That's boring. Since when? Since I started going out with girls. This is your first date. And I don't want it to be my last. I can see you're not ready to have this conversation yet. I'm not ready? I'll just have to come up with a few ideas on my own. Really, don't worry about it. Who's worried? Eu vou entrar nessa seara da historinha do Jake, porque eu acho que tem uma mensagem absurdamente séria no que acontece ao longo do episódio. Mas só pra terminar, ô Mari, você acha que te mostrar essa relação, esse amadurecimento da relação do Sisko com a Kira, dá um impacto emocional maior no final do episódio, quando o Jaro fala que a Kira tá indo embora? Com certeza. E a gente vê essa relação dos dois crescendo ao longo da temporada inteira. A gente tem que pensar que lá em Past Prologue ela passa por cima dele, liga para o almirante da federação porque ela acha que ele não tá dando conta de fazer as coisas que ela acha que ele deveria fazer e tal. E aqui, nesse daqui, ela já passa a ter uma relação de confiança, né? Ela pede para ele, mesmo que ele diga não, ela não vai atrás. O máximo que ela faz é angariar o pessoal em volta dela. E isso realmente foi muito engraçado, que até o O'Brien já estava se preparando para o que ele ia ter que fazer para quando tivesse que chegar lá em Cardassia 4, né? Ele já tinha maquinado tudo. Achei isso a parte mais engraçada. Exatamente. Ele já estava dando tudo certo, já estava antecipando. Sr. O'Brien, parece que você já está pensando nisso há algum tempo, né? Chief, Major Kira needs a runabout. Oh, so she's going to Cardassia 4 after all. Is there anyone on the station she didn't tell? I doubt she mentioned it to Quark. Perfeito, Cisco, né? Perfeito, Cisco. Perfeito essa fala. E isso do final é interessante porque o Sisko conversou com o Linalas e a conversa que ele teve com ele fez com que o Lee mudasse um pouco a perspectiva dele com relação ao que estava acontecendo. Ficou mais leve para ele essa questão de que ele é considerado um herói e é um mal necessário, né? É interessante essa coisa que eles falaram, que as lendas podem ser mais importantes do que o fato em que elas foram baseadas. Então, não importa se ele era um herói ou não. Ele tinha um coração bom, ele estava lutando pela resistência, pela libertação de Bajor, e aí ele estava na hora certa, no lugar certo, e os bajorianos precisavam disso, eles precisavam de vitórias, eles precisavam saber que estava tudo bem. E aí, ao fazer isso, ao Linalas começar a se sentir mais tranquilo com isso, ele acabou recebendo o convite lá do ministro para ser o primeiro oficial da estação, e aí acabou gerando um conflito, algo que o Sisko não esperava, né? I wish I could have stayed longer. Why? What stopped you? The Naboth needed to return here to assume his new post. He's been made the Bajoran liaison officer to Deep Space Nine. I already have a liaison officer. Not anymore, you don't. Major Kira is no longer assigned to this post. She's been recalled to Bajor. Ele não esperava perder a Kira pro Linalas, e realmente depois melhor a gente não falar, deixar pro próximo episódio, mas é uma das cenas que eu mais gosto dos dois, que é no próximo episódio. Então é muito legal porque a gente vê ali realmente como os dois estão em sintonia e como o Sisko confiou na Kira, porque ela falou assim, olha, o Linalas, assim, eu tenho certeza que ele é o que a gente precisa, é o que Bajor precisa para resolver a questão de um governo provisório que não
não dá conta de atingir a população de Bajor, de fazer coisa pro Bajor, de unir Bajor realmente, né? Eles não estão dando conta, eles são políticos de ocasião ali, né? Como tudo ali em Bajor, né? Porque imagina, 60 anos de ocupação, a maior parte dessas pessoas nasceu durante a ocupação, né? Elas não tinham noção do que era uma Bajor livre. Então, ele acreditou nela quando ela disse, porque ele precisava também, ele já estava sentindo que ele estava perdendo a mão de tudo que ele vinha construindo, da relação da federação com o Bajor, ainda faltava alguma coisa. Estava difícil de ter uma proximidade maior. Então ele acredita na Kira, na convicção dela de que o Linala seria importante, e aí ele banca o negócio. Claro, ele ouve a Dax, que o Alexandre falou muito bem, que é muito legal também essa interação dos dois, com que ele vai falando e vai fazendo todo um bate-volta ali, né? Ela faz o papel do advogado do diabo e tudo, e mostra pra ele algumas coisas. Né? Eu ia falar isso, Castanha. É o quê? Consigliere. Conselheiro. Consigliere. So what's on your mind, Benjamin? I've been thinking about our mission here. I look at the turmoil on Bajor, and I see everything we fought for this past year starting to unravel. I told you this was going to be a tough assignment when we came here. Of course, I didn't realize it was going to be this tough. What if I told you that I knew someone who could bring stability to Bajor? Someone who could unite the factions and give us a chance to do our job? I'd say give Kira the runabout. What do you know about Kira wanting a runabout? I promise not to tell. All right. Supposing I do help and she does rescue Lenalis, what do we say to the Cardassians? The question is, what do they say to us? They swore they released all their Bajoran prisoners. Isso é bem interessante, todas essas relações que a gente vê nesse episódio. E a própria Kira com o O'Brien, eles praticamente não tinham tido muita relação em nenhum episódio da temporada passada, e aqui se mostrou uma camaradagem, primeiro deles sabendo que ela queria o Runabout ir para Cardassia 4, e depois eles se entendendo ali, né? A cena lá em Cardassia 4 é ótima, né? Como ele faz o papel do cafetão, ela da prostituta, para tentar passar pelo campo de força. Então, bem legal como eles construíram. E fica uma coisa leve, não forçada. Você vê que não é forçado. É isso que é o mais interessante. Eu acho que faz sentido, porque são os dois que têm mais experiência com os cardassianos também. Sim, sim. Eu acho isso legal. Foi porque, a partir do momento, né, que ele fala que ele vai assim, ela fica meio reticente, porque ela acha que isso é uma questão só bajoriana, e aí quando ele fala que ele, assim, não, eu sei o que pode acontecer com prisioneiros nas mãos dos cardassianos, né, e eu não desejo isso pra ninguém. Então ela fala, opa, esse é um cara que entende do que eu tô falando. Eu não ia puxar essa lebre agora, eu ia deixar mais pra frente, mas eu sei o que pode acontecer com prisioneiros cardassianos. Eles vão ficar catando pedras na superfície. Eu não entendi muito isso. Vamos lá, quem assistiu a Nova Geração já tem toda essa visão dos horrores das torturas cardassianas. There are 4 lights! E aí a gente vê o campo daquela uma dúzia de prisioneiros bajorianos. E o que eles fazem o dia inteiro? Pega a pedra, levanta, olha, põe no cesto. Eu achei muito fraco. Então, mise-en-scène melhorzinho, né, do trabalho forçado, pra gente entender melhor o que eles estão fazendo ali. Eu ia perguntar uma coisa: Cardassia 4 é o quarto planeta dentro do sistema, ou vocês acham que é algum planeta mais longe do sistema natal cardassiano? Eu acho que é a 4ª colônia de Cardassia. 4ª colônia, tá. Porque fisicamente falando, a gente sabe que existe a zona ideal de distância de uma estrela para que seja possível suportar uma forma de vida. Se a gente para pensar que Cardassia Prime é o primeiro planeta, tem mais 4, fica meio estranho. Então eu prefiro acreditar que não é no mesmo sistema. Que não é uma colônia, sistema, né? Que é uma colônia, exatamente. Vocês acham o resgate farofento demais ou tá legal pra vocês? Não, o resgate eu acho legal. O problema é todo o setup. A gente sabe o que eles fazem com prisioneiros. O que eles fazem com prisioneiros? Fica pegando pedra aí. Mas eu acho que assim, quando o Ducati diz que não sabia que ainda era um campo de trabalhos forçados, eu acho até factível, entendeu? Que era ali um Gul que ainda não estava querendo acreditar que a ocupação acabou, entendeu? Aí manteve o negócio ali funcionando, algumas pessoas sabem, mas todo mundo sabe. Sabe uma coisa meio assim, pra alimentar o ego? Eu acho que é mais que eles sabiam... Ainda somos poderosos, eu ainda tenho poder sobre esses bajorianos.
bajorianos e tal. Não, eu acho que é porque eles sabiam que o Linalas estava lá. Não, também. Eu acho que se a gente for ligar com o que acontece depois, com o fato dos cardassianos a quem estavam fornecendo armas pro círculo, é bem possível... spoiler. Mas é bem possível que eles, assim, resolveram segurar o Linalas e agora fizeram com que o brinco chegasse a Bajor, para que os bajorianos fossem lá libertá-lo, para causar uma instabilidade na questão, entendeu? Não. Eles não queriam que o brinco chegasse em Bajor. Isso foi obra do amigo lá do Linalas na prisão. Não, mas ele falou que foi um guarda cardassiano que conseguiu, entendeu? Levar para fora. A mas moça eu não lá acho... que entrega pro Quark foi um guarda cardassiano que pegou pra ela. Mas vamos para pensar no plot. Tudo que o Círculo não queria era uma figura forte que unisse Bajor. Então, mas aí você cria conflito, né? Não, eu concordo. Mas isso vai contra os planos dos cardassianos. Os cardassianos queriam que Bajor entrasse em guerra civil. O Linalas sair dali não vai de encontro com os planos dos cardassianos. Ali foi realmente um mérito dos amigos do Linalas. E talvez um bajoriano... A capitã fala que quem entregou pra ela foi o guarda? Eu acho que sim. Foi um cardassiano. Ela falou que ela recebeu das mãos de um cardassiano. Que o bajoriano não teria com que subornar o cardassiano, né? Mas pera, esse cardassiano pode ser um Maritza. Pode ser um Maritza da vida. Pode ser que eles já estavam alimentando o círculo com armas. Pode ser que eles estivessem achando que tá muito devagar esse negócio, entendeu? Vamos chacoalhar esse negócio. Vamos fazer o círculo da cara a tapa aparecer, entendeu? Aí a hora que você manda um cara que era herói de guerra, que poderia unir Bajor, você faz com que o círculo tenha que agir, entendeu? Não, porque a primeira coisa que acontece é o Nilala ser banido de Bajor pra ficar na estação. Sim, porque o ministro não quer que ele tenha poder, entendeu? Concordo, só que isso não força a mão do círculo. O que força a mão do círculo é simplesmente a sequência do plano. A gente já vê depois, dando spoiler aí já, que ele já tem muito mais armas do que o exército bajoriano, entendeu? Mas, de qualquer forma, o Alê começou a falar alguma coisa 3 horas atrás. Não, só para completar, lembra também que o Ducati, né, falando, não, a gente se desculpa e não sei o que, blá blá blá, e aí a Kira e o Cisco falam, tem alguma coisa estranha aí, tem alguma coisa por trás disso, entendeu? Concordo, sim. Então eles deixam umas dicas de que talvez os cardassianos tenham deixado isso acontecer por algum motivo que eles achavam que eles iam se beneficiar com isso. Hold on, Major. There's something I want you to hear. Go ahead, Ducat. Major, I have just informed Commander Sisko that the Cardassian High Command has issued a formal apology to the people of Bajor. An apology? We had no idea that Bajoran prisoners were still being held on Cardassia 4. Such detentions are a direct violation of Supreme Directive 2645. And I assure you, the camp prefect will be chastised accordingly. What about the prisoners that were left behind? They are already en route to Bajor. Well, I look forward to their safe return. I'm sure you do. And I hope that our quick response to this unfortunate situation will prove once and for all that Cardassia is no longer your enemy. Commander? I'm as surprised as you are. And there's got to be a reason why they're being so accommodating. I'm sure there is. But until we can figure out their motives, let us just be grateful that all the prisoners are being returned safely. Congratulations on the success of your mission, Major. Não, eu discordo. Eu acho que foi uma coisa que aconteceu, que eles não esperavam, mas que não afetava o plano deles, porque eles sabiam que o Jaro já estava com as armas e tudo mais. Mas isso, de novo, esse é o problema da gente falar de episódio triplo, né? A gente começa a falar de coisa que eu vou falar no outro. Mas eles sabiam que o Linalas estava ali, né? Isso é claro. Sabiam, né? Ale, o que você queria falar? 5 horas. Não, então, era um pouco sobre isso, né? Porque parecia muito conveniente deixar o Linalas vivo naquele campo de trabalhos não tão forçados assim. Parece que eles estavam guardando essa carta na manga para alguma circunstância, entendeu? E aí, assim, honestamente eu não tinha pensado nisso do que a Mari falou, né? Que de alguma forma os cardassianos meio que facilitaram, né? Ou fizeram com que a informação chegasse lá na estação para que ele pudesse ser resgatado. Eu nunca tinha pensado
pensado dessa forma. Confesso que eu vou ter que até que refletir um pouquinho e assistir os outros 2 episódios para ver qual conclusão que eu vou chegar, sinceramente. Mas, assim, de fato, com certeza o Linares está vivo num campo de trabalhos não tão forçados assim, afastados. Os Cardassianos iriam querer usá-lo por algum motivo que os interessasse em algum momento, né? Eu não sei se foi exatamente esse, mas é plausível pensar nisso. Só uma curiosidade, né, que estavam falando do local lá, a locação que foi filmado lá, o campo de trabalhos não tão forçados assim, de Cardassia 4, foi no Canyon de Soledad, que fica ali no norte de Los Angeles. Por causa daqueles paredões que tem ali pode chegar a mais de 50 graus. Então, eles filmaram alguns outros episódios ali, né, mais pra frente. Uns episódios muito bons, né? The Ship, provavelmente. Rocks and Shows. Tem um com a Kira e o Ducati, que ele cai de bunda. Indiscretion. Esse é muito bom. Então, só que no The Ship e do Rocks and Shows, a temperatura lá chegou a 51 graus Celsius, 53 graus Celsius, respectivamente. Imagina pro Gemadá, gente, pros atores. Quem assistiu o Baker's Editions do What We Left Behind, que vem com um monte de extras que só a gente viu, o primeiro assistente de direção fala que o pior episódio a ser gravado de Deep Space Nine foi o Rocks and Shows. Por quê? Que foi nesse local aí. Que foi nesse local por causa do calor. Exatamente. Então lá não era fácil gravar lá, né? Então, assim, os atores sofreram bastante, né? Pra gravar ali em locação. Tanto que eles queriam ter gravado, feito mais takes, né? Mas eles não conseguiram, né? Não, cara, vambora que tá bom, que não tá dando, não. Os extras que estavam fazendo Cardassianos estavam morrendo lá. Mas como o Alexandre diz, esse campo de trabalhos não tão forçados, que eu coloco na conta do orçamento, sinceramente. Não é um episódio, isso nitidamente não é um episódio que gastou muito. Ali tinha uma restrição de orçamento nítida, eles fizeram o que deram pra fazer. Aí a gente deixa a imaginação funcionar, né? Tipo, não, eles estão catando aquele canto, aquela parada naquele canto ali, do costado, aquilo ali é em locação, né? Não, é em locação, mas você começa a imaginar. Não, aquele pedaço especificamente. Sim, é em locação, né? É em locação. Tá falando do paredão, você tá falando? Aquele canto, né? Que eles se escondem atrás do paredão, digamos assim. É em locação também. Porque em episódios mais baratos, pularia direto da primeira parte da fuga pra nave já. Aquela parte ali já não é tão comum de ter. Já ia gastando um pouquinho mais ali. No máximo, eles entrariam numa caverna que a gente tinha já nessa época, o Cave 7, né? Essa parte em locação eu achei legal. Não, a locação é ótima. Acima da média, digamos assim. Concordo plenamente, é isso que eu tava dizendo. A gente agora só imagina. Eles estão catando pedrinhas só lá, por quê? Porque em algum momento teve uma explosão. Vocês já viram como uma pedreira funciona? Teve uma explosão que soltou e eles estão lá procurando as pedras que tem mais ou menos conteúdo mineral de interesse cardassiano. Mas ainda assim é um trabalho de pouco forçado, né, Alexandre? Eu falei que eu ia inverter isso, porque isso ia deixar mais final, porque eu acho o seguinte, esse é um episódio sobre preconceito. Tudo bem. Primeiro sobre essa questão, né? Bajor para os bajorianos, alienígenas são bem-vindos, mas particularmente na história do Jake, que quando eu tava assistindo de novo agora, logo antes de gravar, me caiu a ficha. O Sisko é negro, né, afrodescendente, o Jake também, e aí a gente tem o Jake que perdeu o seu encontro, não teve a chance de sair com a menina que tava gostando, porque ele não era bajoriano, que não é muito diferente de falar, olha, o meu pai não me deixa encontrar com você porque você é negro. Eu acho que ali aquela cena, a linguagem corporal do Sisko e a forma dele lidar é muito, a gente falar de racismo. Você sentiu isso também, Mari? Com certeza. A gente pega a federação, os planetas, é uma escala maior do que a gente tem no nosso planeta, dos países, as raças. Então, a escala de Jornada nas Estrelas é só maior, mas ela sempre se propôs a falar sobre esses assuntos, né? Discutir esses assuntos. Agora, não é uma coisa nova, a gente já tinha visto lá atrás em Pastrolog, que tinha lá o Comá, que não sei por que eles desistiram e aí transformaram pro Círculo, que tem o mesmo pensamento de você querer um Bajor só pros bajorianos. É você pensar ali nos alemães que queriam uma Alemanha livre de judeus. Você não quer o diferente, você só quer o igual ao que eu sou, né? É como se criar um motor para a reconstrução do país baseado nesse tipo de ideologia, né? É bem alemã mesmo o negócio. Que seria o lado cardassiano. Isso eu acho interessante. Porque ao mesmo tempo... a metáfora é o contrário. Aí você tá usando um engenho
engenho da Alemanha nazista, em Bajor, que foi vítima da metáfora da Alemanha nazista, que eram os cardassianos. E na outra ponta você tem o negro, diretamente pensando no negro. Dá uma mexida nas bolas interessante, eu acho. Bem legal. Mas se a gente for pensar bem, eu acho que pensamento reacionário não é exclusividade da Alemanha nazista, né? A gente vê esses movimentos pipocarem hoje em dia. Todos, que eu pensei agora, me ocorreu agora que é um engenho para reconstrução, talvez. Né? Não, e na realidade a Alemanha se baseou muito nessa questão da Alemanha livre e tudo, no que ela viu o que os Estados Unidos estava fazendo com os negros, que já faziam há muito tempo. A questão da divisão das castas e tudo, que se baseou no os brancos é que são os poderosos e os negros não são nada. Se for pensar na história da Alemanha depois da Primeira Guerra Mundial, tem um pouco disso. O partido nazista lá, que depois virou o partido nazista, ele uniu a Alemanha em torno de Alemanha, vamos ver o que é melhor para a Alemanha, né? Porque a gente perdeu aqui a Primeira Guerra e a gente está pagando indenização para os outros países que venceram, né? E a gente tem que parar de fazer isso. A gente tem que parar de fazer isso e começar a pensar na Alemanha. Então, é mais ou menos. O paralelo que o Luiz fez, acho que é esse também, né, Luiz? Me ocorreu agora. Esse de ser um engenho para reconstrução me ocorreu agora. Eu tava pensando só na coisa de... Seria que existe. Inclusive, poderia diferenciar o Comar como um grupo terrorista, né? Que isso aí tá muito, digamos, muito na base. Você teria um nível mais alto de modificação da sociedade como um todo, que seria mais parecido com a extrema-direita que a gente vê ao longo do mundo hoje em dia, de uns anos pra cá, né? E seria um nível mais alto do círculo. É bem legal, bem legal, bem legal. Eu puxei essa discussão puxando o Jake, porque a gente começa a ver o impacto disso naqueles que não entendem, naqueles que sentem isso na pele. Eu acho isso tão poderoso para criar empatia. Quando você vê ali que você fala que a menina não quis sair com ele, não é que a menina não quis, né? O pai não deixou a menina sair porque ele não é bajoriano. Então você transforma o ponto de vista e aí faz com que as pessoas vejam isso de forma diferente. Porque se você falasse que ela não quer sair porque ele é negro, isso é uma coisa que você vê no dia a dia, às vezes não impacta as pessoas que deveriam ser impactadas com isso, que aparentemente não se importam. Mas quando você mostra uma outra perspectiva, as pessoas vão falar assim, nossa, que absurdo, né? O pai não querer sair porque ele não é bajoriano, ele é da federação. Então você leva as pessoas a, talvez, começarem a refletir sobre isso, né? Não, você tá perfeita no que você falou, Mari. Eu só acho que a mensagem fica mais poderosa ainda porque a gente vê um afrodescendente sofrendo esse preconceito. Assim, a mensagem tá na nossa cara. Eles estão seguindo a cartilha do Roddenberry de, olha, vamos usar ficção científica para discutir temas da atualidade, e eles jogam isso na nossa cara. Eu acho isso tão fantástico. A hora que eu revi essa cena e me caiu a ficha, e eu vi a linguagem corporal do Cisco ali na cena, e vamos lembrar que essa questão de discussão de preconceito era muito importante pro Avery Brooks. A gente vê isso mais pra frente na série. No último episódio teve um problema por causa disso, e eu acho que a mensagem é tão poderosa, mas tão poderosa. E cá estamos nós, 28 anos depois desse episódio, com os mesmos problemas. Isso me faz pensar se a gente não tá falhando como sociedade, sinceramente. Faz tempo, né? Ah, não. Que a sociedade tá falhando. Não, e governo fraco e grupos reacionários, digamos, fortes e respondendo aos anseios do povo, de certa maneira. O episódio tá super atual. Deep Space Nine tá super atual. Ale, você acha que Deep Space Nine tá super atual? Infelizmente. Eu acho que sim. A gente já tinha comentado sobre isso na primeira temporada, né? No Babel, né? Deep Space Nine literalmente previu o futuro, né? Previu lá, alegoricamente, uma pandemia, vamos dizer assim. O que poderia acontecer se algumas regras mínimas aí não fossem respeitadas, né, numa eventual contaminação. E foi o que a gente acabou vendo na pandemia. E agora, novamente, né, na verdade é uma fotografia, eu acho que da humanidade no último século, talvez, nos últimos 100 anos, 100 e poucos anos. No mesmo episódio você tem grupos extremistas querendo tomar o poder, governo, como o Luiz já colocou aí, governo desestruturado, enfraquecido. Nessa lacuna aí sempre tem os oportunistas, né, os políticos oportunistas querendo ocupar esse lugar de poder para poder, de alguma forma,
forma, catalisar em cima disso, né? Falar em poder, o Jaro Essa é o Frank Langella, né? O ator, e ele não foi creditado nesse episódio. Interessante, né? O Frank Langella, pra quem não sabe, é que fez o Mestre do Universo lá, o He-Man, o filme Esqueleto, isso. E o interessante é que ele não quis ser creditado porque os dois filhos dele, né? Tinha um casal de filhos pequenos na época, e os filhos dele eram fãs de Jornada. Então ele falou, não precisa me creditar não, que eu vou fazer por causa dos meus filhos. A coincidência é que logo depois ele foi namorar a Whoopi Goldberg, que fez a mesma coisa, né? Foi fazer Jornada porque era fã também. Ele namorou ela há 5 anos, né? Mas a Whoopi Goldberg tinha crédito, né? Não, tudo bem, mas ela fez também no amor, né? Ela pediu lá pro Gene Roddenberry pra arrumar um papel pra ela, porque ela gostava de Jornada, era fã. E ele também falou, não, eu faço aí, é só vocês me pagarem aí o salário mínimo aí, que eu faço, e eu não preciso ser creditado. E ele era um cara pesado, assim, como ator, né? Ele já tinha sido indicado a um Globo de Ouro em 71 e a um Emmy em 83. E ele já tinha ganho o Tony, né? O que é o Oscar do teatro, né, americano. Então, ele era um cara pesado. Não tão pesado quanto o Louise Fletcher, que tem um Oscar de melhor atriz na gaveta, né? Naquele filme que ele faz o Nixon, ele foi indicado, eu acho que ele ganhou. Não, ele foi indicado ao Oscar e ao Globo de Ouro. É Nixon versus Frost, não é isso? Isso. É, Nixon Frost, Frost Nixon. E o Frost Nixon, ele já fazia a peça na Broadway e ele ganhou o Tony em 2007 por essa peça. Frost Nixon fazendo o papel de Nixon. Aí fizeram um filme e chamaram ele. Aí ele foi indicado ao Oscar e ao Globo de Ouro em 2009, só que ele não ganhou, entendeu? Tá. Infelizmente, nesse ano aí ele foi demitido, né, da série lá da Netflix, né, A Queda da Casa de Usher, né, por assédio sexual. Coitado que ele maculou o legado dele, né, Fernando? É isso que eu quero dizer. Entendeu? Nesse sentido, sim. Concordo com você, Alexandre. Quando que foi isso? Essa eu não sabia, não. É esse ano, 2022, agora ele teve uma investigação lá, pois é, foi demitido lá. Botaram o Bruce Greenwood no lugar dele lá, o Capitão Pike lá do Star Trek 2009. Gente, que loucura. Só pra continuar nesse tema de atores aí, o Linalas era o Richard Beimer, foi nomeado ao Globo de Ouro em 62 por Amor Sublime Amor. Ele fazia lá o papel do Tony, né? O par romântico lá da Natalie Wood, lá no filme lá do Robert Wise lá. E aqui entre nós, eu acho que ele mandou muito bem no episódio. Muito. E é o dono do hotel do Twin Peaks, né? É, exatamente. Esqueci o nome do personagem agora, não vou lembrar. Fazia pouco tempo, né? Fazia pouco tempo que ele tinha feito. Não, ele fez agora. Sei lá, ele fez o Return. O Return, exato. 2 atores convidados. Mas posso ser sincero com você, Castanha? Muito legais. Eu não tinha ideia que ele tinha feito Twin Peaks. Ele era o Benjamin Horne em Twin Peaks, não é isso? Isso, Benjamin. Isso, é o dono do hotel, isso. Obrigado, Alexandre. Só algumas trivias engraçadas. Esse é o primeiro episódio que o Moore não aparece. Eu achei engraçadíssima a cena quando o pessoal do Círculo pegou o Quark e marcou na testa, né? Que, aliás, essa é a única coisa meio fora, assim, do episódio, que fica meio assim, não faz muito sentido. Ok, eles são contra qualquer pessoa que não seja bajoriano e tal, mas ficou ali pra ser engraçadinho. Mas é engraçado, a hora que a Kira tá saindo, né, ela fala pro Quark, você tá lindo como sempre. How do I look? As handsome as ever. Really? E aí ele fica achando o máximo, porque ele já tinha ido no quarto dela no início do episódio, achando que ia abafar, que ele ia entregar o brinco pra ela e que ela ia ficar super grata a ele. E ela não quis nem saber, né? Até largou ele dentro do quarto dela lá, ela toda preocupada pra ele não entrar no quarto dela, não fazer nada. E aí, a hora que ela pega o brinco, ela desnorteia, sai, vai embora e larga ele lá dentro. Isso eu achei um pouco absurdo. Eu veria a Kira empurrando ele pra fora. Eu acho que eles podiam... Isso. Ela empurrando ele pra fora e ela saindo. Ela nunca deixaria ele ali dentro. Mas, enfim. Isso e o carimbo na testa do Quark foram as duas coisinhas, assim, que podiam ter passado. E a gente falou pouco, assim, eu falei um pouquinho no começo, mas eu gostei muito da cena do Quark com o Ron, né? Eles dividindo lá, né? O Ron recebendo o pagamento dele, né? E o Quark lá, 6 pra mim, 1 pra você.
você, 6 pra mim, 1 pra você. E aí o Ron todo tristinho, né? Poxa vida, por que tem que ser injusto? E aí é engraçado que aí ele fala, não, tudo bem. 7 pra mim, 1 pra você. E é super atual, né? A gente vê a fala do Ron falando, né, que ele vai embora pra sonhar com uma divisão igual dos lucros. É uma coisa incrível que passados 30 anos e a gente continua sentindo a mesma coisa. A última coisinha, né, daquilo lá que eu tava falando sobre o envolvimento de Cardassia, sobre a política bajoriana, os interesses. Eu acho que para eles tanto valia a pena ter uma Bajor em guerra civil, mas eu acho que mais do que isso, porque uma Bajor em guerra civil, você ainda tem um lado que, por exemplo, quer que a Federação esteja ali e eles não vão embora e eles vão tentar de alguma forma ajudar. Agora, uma Bajor unida, não dependente da Federação, seria muito mais interessante para Cardassia do que uma Bajor em guerra civil. Então, talvez também essa história deles liberarem o Linalas, terem deixado ele preso ali, e aí talvez eles terem influência nisso, eles terem algo por trás que eles estavam pensando, é que uma Bajor unida com um círculo ali por trás, tendo um certo poder no governo, poderia fazer com que eles mandassem a Federação embora. E aí era o que a Cardassia estava esperando. A Federação vai embora, eles voltam. Então eu acho que esses dois lados, eles podiam estar jogando dos dois lados para ver de que lado que eles iriam se beneficiar mais. Mas eu continuo achando que tudo ali foi planejado pelos cardassianos. Alguns deles saíram por pressão popular ali, talvez, e tiveram que acabar com a ocupação, mas muitos deles ali, o Ducati incluso, sempre acharam que não deviam ter deixado a Bajor. Sempre foi um calo ali no sapato deles. Tanto que o quanto o Ducati queria retomar a Deep Space Nine, a sala dele, toda essa coisa dele achar que tinha que ter estátua dele em Bajor e tudo, ele não engoliu o fato deles terem que ter largado Bajor. Então eu acho que os cardassianos sempre ficaram de olho e querendo retomar ali. E é isso, da minha parte. Beleza, Mari. Aproveitar algumas coisas que a Mari falou. Eu gosto do Ron trabalhando na cena, no fundo da cena do Odo e do Quark. Eu acho engraçado ele lá no fundo trabalhando, depois ele entra em cena quando o Odo vai embora. Eu achei aquilo bem interessante mesmo, bem comum, né? Bem inusitado. A questão de como explorar a violência do círculo na estação, eu acho que eles foram tímidos. O grafite é tímido e a coisa na cabeça do Quark. Aquele negocinho pequenininho lá é meio esquisitinho e o Bashir remove aquilo em segundos. Como no episódio passado teve aquela explosão, não morreu ninguém, que eu me lembro, não morreu ninguém, mas foi uma devastação, né? Fez falta alguma coisa nessa escala também. Achei meio tímido. Se eu não me engano, eu posso estar lembrando errado. Não vou lembrar o nome da raça. Tem uma raça em Babylon 5 que eles são... Eu não sei se é o textão ou se é aquela coisa... Não é peruca, não é capacete também, é aquele negócio que eles deixam pendurado nos lados da cabeça. Como é que é o nome daquilo? Rastafari. Não, é tipo vestimenta. Não tá faltando a palavra. É tipo adereço de cabeça, não é bem um chapéu. Que tem ferengue que usa, acho que principalmente os ferengues originais. Então tem um episódio em Babylon 5 da primeira temporada, acho que posso estar enganado da trama, mas eu não estou enganado da cena. Tem basicamente a mesma cena. Fazer um tipo de marcação na testa, porque tem um textão ferengue, tem aquele adereço de cabeça também que alguns ferengues usavam. Não, que acho que o Ron usa nesse episódio. Aquela parte de trás aqui da cabeça, tem um tipo de adereço. Esse tipo de coisa. Então essa raça em Babylon 5, eu não estou conseguindo lembrar qual é a raça. Tem o textão e tem esse adereço de cabeça e também tem ponto de trama com esse mesmo, acho que queimação, marcador na testa. Eles podiam ter feito algo mais forte, né, depois da explosão, eu imagino. Acho que é isso, acho que foi um episódio bem legal. Eu só acho que, assim, considerando o tempo que levou entre a exibição do piloto de Babylon 5 e o início da primeira temporada, eu precisaria olhar as datas para ter mais certeza. Não, o de Babylon 5 foi após esse. Isso eu tenho certeza. Então, assim, é o que eu ia falar. É mais provável que Babylon 5 copiou Deep Space Nine do que Deep Space Nine. Eu não sei.
eu não sei, pode ser algo de um filme também. Eu tenho a impressão que isso é de um filme. Eu não sei exatamente, mas de qualquer maneira, eu acho que o que foi feito foi fraco. Eu acho que foi um carimbo. Bem sem graça, um carimbinho. Literalmente, quem tem filho pequeno, aquilo é um carimbo de criança. Isso foi uma bobeada, pra mostrar que eles estão falando, o circo é pra valer, isso aí é uma falha do episódio. Mas, Castanha, eu só acho o seguinte, a gente pode avaliar esse episódio por si só, ou avaliar como a tríade. Eu acho que claro. Eu acho que a intenção deles nesse episódio era mostrar de início o círculo como um movimento não tão crítico e crescendo ao longo dos 3 episódios, né? Tanto que o Odo fala, né, depois da primeira pichação, ele fala, não se preocupa muito que esse é um sistema não muito seguro, e o Cisco responde, a partir desse momento não tem sessões não muito seguras na estação. Faltou um negócio, foi mal, gente, desculpa. Não. A bola de beisebol, gente. A bola de beisebol. A bola de beisebol. Caramba, já esqueci a bola de beisebol. Ale, primeiro episódio de uma temporada em 26 episódios sem Paul Lynch. Você tá triste, meu amigo? Não, a gente já viu aí que o potencial começou a ser mostrado em sua plenitude, né? Entendeu? Você tirou o peso morto da série e o negócio começou a andar, entendeu? Tirou lastro, né? O negócio começou a andar. Peso morto, caralho. O macaco matou um monte de gente e todo mundo morto caiu dentro do carro e o carro não andava. Eu tinha que soltar essa pra Alexandre. Devolveram o chimpanzé pro zoológico, a série começou a seguir seu rumo, né? Assim, eu concordo com o que o Fernando falou em relação ao que o Castanha disse, né? Eu acho que realmente a história lá da pichação e do atentado contra o Quark é tipo uma escalada, né? Que ainda vai acontecer nos demais episódios. Não vejo como uma falha, não. Outras coisas aqui que eu gostaria de ter comentado, que a gente acabou... Na verdade, vocês acabaram falando, né? Em momentos diferentes. São os momentos quem nunca. Esse episódio deve ser o que mais teve momentos quem nunca da história de Jornada. Que é o Jake conversando com o Cisco pra levar a menina pro motel, pra Holosuite. Quem nunca, né? Como eu já citei, né? Que pai que não vai ter uma conversa dessa com a filha, né? Enfim. Tem o Brian. Desculpa, mas eu com 14 anos, eu jamais viraria pro meu pai e sugeriria levar uma menina pro motel, sinceramente. E pra Holosuite, você sugeriria? Mas eu entendo essa cena sob a ótica do Jake. Holosuite pra ele é ir lá naquele programa de pescaria, um programa de beisebol. Ele não tava pensando em nada sexual. A maldade ali tava na cabeça do Cisco. E na cabeça do Jake também, mas tudo bem. Eu também acho, viu? Ele não é mais uma criancinha, não, né? Ele dá uma crescida, né? O que o Cisco pergunta pra ele mesmo, mas o que aconteceu com você? E quando ele fala assim, não, aí vocês podem sentar lá em cima, e aí vocês podem ficar vendo as naves passando, e o que ele fazia, o wormhole e tal. Aí ele, pai, isso não tem Exatamente mais graça. fazia, Pô, mas isso é o que você fazia. Ele falou, não tem mais graça. Então, daí você já o que ele fala é, não tem mais graça desde o momento que eu comecei a sair com garotas. Então, exatamente. Então, o Alexandre tem razão quando ele diz que o Jake podia ter, sim, segundas intenções ali, entendeu? Ele não estava pensando em ir no programa de pescaria nem jogar beisebol com a menina, não. Eu aqui falando que essa subplot é uma mensagem muito forte contra o racismo e tal, e você pensando em putaria. Pelo amor de Deus. Não, é natural. Não é putaria. O moleque não pode ter esses pensamentos, a menina também não, né? Hormônio. É hormônio, adolescente. É isso aí. Eles têm que eu tenho uma filha de 6 anos, entendeu? Eu não tô pronto pra isso. Fala, Alexandre. Eu tenho uma de quase 17 e não tô pronta também, Fernando. E aí? Não tem jeito. Bom, o outro momento que nunca, vocês também comentaram, que é o O'Brien entregando pro Cisco, e todo mundo da equipe já sabia que ele tinha pedido o Runabout emprestado. Então o Fernando também acho que comentou, em qualquer empresa, em qualquer emprego, normalmente é difícil guardar segredo, né? Eu falei, não é guardar segredo. Assim, e aí deixa eu me corrigir só um pouquinho. Eu já trabalhei em empresas que você fica isolado o tempo inteiro, que todo mundo quer puxar o tapete de todo mundo. Mas existem empresas que você forma um time e todo mundo tá ciente do que os outros estão fazendo e quer ajudar. Eu vi essa história da Kira nesse sentido, sabe? Ela foi
conversando com um, com o outro, pedindo conselho, pedindo orientação. E só no final fui falar com o chefe. Eu vi nesse sentido e eu acho extremamente realista. Então, mas independente do motivo, né? Eu acho que, assim, pelo menos na minha opinião, essa coisa acontece na empresa de qualquer jeito. É difícil, né? As pessoas conseguirem, de fato, guardar os anseios, os desejos ou o que elas estão pensando, né? A não ser que a pessoa seja um pouco mais calculista, vamos dizer assim. Bom, mas o último momento, quem nunca, a Mari também já comentou, que é a história lá do Quark com o Ron, a divisão dos lucros lá. Quem nunca também passou por isso, né? Pô, não dá pra dar um aumento aí não, tô trabalhando não, meu amigo. Aumento nada, eu vou tirar aqui seu vale transporte, já que você tá vindo de carro trabalhar, tá? Então... De carro. Não precisa de carro, não precisa de vale transporte, né? Trabalha do lado da casa. E só um último comentário aqui, uma trivia também, o John Fleck, né, que fez o Silly, aquele Sullivan lá em Enterprise, também participou desse episódio. Ele era o cardassiano lá, que tava tentando alugar lá o corpo da Kira lá no... bem eles invadiram o corpo. Tá, então, ele fez o Koval, né, na 7ª temporada de Space Nine, né, que era o diretor do Tal Shiar lá, Romulano, lá, em Inter Arma and in Silent Ladies lá. Sim. Era ele. Enfim, eu gosto muito dele, né, eu acho ele muito competente. Spoilers! Eu tava achando conhecido, tem razão. Então, e ele também não foi creditado, assim como o Frank Langella, né, nesse episódio. Era isso. E a gente nem falou, né, sobre essa cena. Essa cena da Kira dando porrada no Cardassiano é muito boa. Uma de muitas dela soco dando de porrada no Megaton, Cardassiano. Né? A Kira é o soco de um Megaton dela. Então, mas é como eu disse, né, no começo. A Kira sendo Kira no episódio. Ela deu porrada no Cardassiano e falou, pô, Brian, meu amigo, nós vamos lá por tudo ou nada, você tá entendendo? E ela soca, aí ela faz uma tremenda de uma pose, ângulo baixo, ela pega o phaser, ela tira o phaser. Muito legal, gente, muito legal. Não, muito legal, muito legal. As duas coisas é o tipo de comentário que eu esperava que a Mari falasse quando eu falei qualquer coisa que a gente não falou. Esqueci. E segundo, que a Kira e até o O'Brien e o Cisco já aparecem como personagens muito maduros nesse episódio. É a primeira vez que a Kira usa a manobra Kira? É a primeira vez? Não. Manobra Kira. Tá. Defina a manobra Kira. É defesa pessoal. Como é que é o lance? É 3 golpes. É saco. Não, Castanha. Ela vai direto. Barriga, saco e queixo. São 3 golpes. Não, mas ela vai direto no queixo. Não, são 3 golpes. Não, ela vai direto. É defesa pessoal. Não, o queixo é o último golpe. Não, ela dá na cara dele primeiro. Exato. Porque ele abaixa pra ver então não foi a manobra Kira, ela dá o primeiro ali. Aí eu acho que ela dá no saco, talvez com o joelho, e o terceiro ela dá nas costas dele, se não me engano, e aí ele cai. O primeiro, mas acho que ela chega a dar de baixo pra cima, não dá não, Caio? Não, no primeiro ela tá abrindo a blusa e ele aproxima o rosto pra tentar ver os seios dela, e aí ela dá uma pancada de baixo pra cima no queixo. Então a primeira que é de baixo pra cima. É que eu lembrava disso, eu não sei se é lá no arco final que ela pega aquele cara, o Gu Rousseau. O ator que fez o John Vickery, que fez Babylon 5 também. E o Damar também. Ela o dá Damar uma também nele tem? Também. Mas eu acho que é isso, são 3 golpes. Eu não tô conseguindo lembrar direito. É cotovelo, saco e de baixo pra cima. São 3 golpes. Gente, a gente tá no 20º episódio da série, que tem mais de 170. Mas é a primeira vez que ela dá esses golpes dela? Perfeito, Castanha. Sim. Mas a gente vai ter tempo vez, depois pra reparar nisso, entendeu? Tem mais de 150 episódios pela frente, sabe? Não, mas é a primeira vez, é legal. A Kira e o soco de um megaton dela. A primeira vez a gente nunca esquece, acho que todo mundo pode concordar. Mas eu acho que tem um que ela perde rapidinho, acho que no Invisible Procedures. Pois é. Mas a gente chega lá, a gente chega lá. A gente chega lá. Exato. É isso que eu tô dizendo. Calma, Castanha, a gente chega lá. Ou será que só funciona com Cardassiano? Acho que... O ódio é maior, né? O ódio é maior ali. Não, funciona com Klingon também, mas enfim, a gente chega lá. Isso, Ale. Então, gente, estamos começando uma temporada de Deep Space Nine que é melhor do que a temporada anterior. Vai ter uns problemas seríssimos? Vai. Né, Castanha? Rivals, tô olhando pra você? Vai ter umas Melora, tranqueiras. né? Melora é uma tranqueira que eu vou te contar, gente. Mas a gente chega lá. Eu acho que é uma tranqueira com bom coração. Mas compensação tem Necessary Evil,
que pra estar entre os 10 melhores. Legais. The Wire, The Maquis, Crossover, The Collaborator, Legend Radar, vixe. Isso, vai ter muita coisa muito boa. legal. Então, Muito legal. Vai ter muita coisa boa nessa temporada. No geral, é uma temporada superior à primeira, na minha opinião, tá? Mas, spoilers pra quê, né? Eu sei que tem gente ouvindo a gente agora que só agora começou a assistir esse Night. Então não vamos dar spoiler, né, gente? Vamos só ficar falando. Vai ficar cada vez melhor. E eu acho que a Mari trouxe esse assunto, e eu acho que ela trouxe perfeitamente. É o Michael Peter, co-criador da série, falando: vamos pegar Deep Space Nine e focar naquilo que é especial pra ela. E se assiste The Homecoming, e se você era um fã da série clássica da nova geração e achava que Star Trek era só nave indo pra um planeta diferente toda vez, think again, tá certo? Esse episódio já chuta bundas falando: olha, Star Trek pode ser muito maior que isso. Vai lá, Mari. Não, e o interessante é que a história, além de ser do Iris Stephenberg, é da Jeremy Taylor, que ela tinha feito para a nova geração, mas que não vingou, e o Michael Piller pegou e falou: Ira, vamos usar isso daqui para Deep Space Nine. E eles adaptaram a ideia dela e ficou o que ficou, esse negócio maravilhoso, né? E depois ela foi fazer um negócio chamado Voyager. Tinha mais a ver com DS9, a história dela. Sim. Pois porque era realmente de um cardassiano. Era um pouco artificial, a história dela um pouco artificial. Eles precisavam fazer uma Kira dentro do episódio pra buscar o Linalas. Então aí, acho que já perde o troço. Realmente faz mais sentido fazer dentro de Deep Space Nine. Mariana Gamberger, sua nota para The Homecoming. Eu dou 3 estrelas e meia. Alexandre Bortolucci, sua nota? Dou 3,5 também. Luiz Morne Castanheira, sua nota? 3 estrelas e meia para Homecoming. Eu dou 3 estrelas e meia pro episódio. Olha a unanimidade! É um episódio fabuloso, realmente, gente. Assistam. Tá lá na Netflix, né? Eu não sei quando vocês vão ouvir isso. Se vocês ouvirem isso daqui a 10 anos, talvez não esteja mais. Aí vai estar no Paramount Plus. Mas por enquanto tá na Netflix, né? Eu quero agradecer aos meus grandíssimos amigos Alexandre Bortolucci. Eu que agradeço aí a oportunidade de continuar fazendo podcast com os meus amigos. Até a próxima. Luiz Morne Castanheira. Nos vemos em breve. E Mariana Gamberger, também conhecida como Kira. Um prazer estar aqui conversando com vocês. Se vocês gostaram desse episódio, aguardem o próximo balde do Odo, que a gente vai falar sobre The Circle. Fui!